Esse vídeo vai única e exclusivamente para falar você que está esperançoso com a venda da Vasco SAF para Marcos Lamaica. Me dá 5 minutinhos da atenção, no máximo 10 para me falar sobre a venda dessa SAF do Vasco, coisas que vai te entristecer e desanimar você, igual desanimou a mim, que já estou desanimado com essa venda de SAF do Vasco que nunca se desenrola. Então, fica ligado no vídeo, né? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Megamente Vascaíno, né? Sou o canal Megamente Vascaíno, vou falar exclusivamente sobre venda de SAF do Vasco. Por isso eu te dou as boas-vindas, cara. Se você é novo aqui no nosso canal, se você é novo aqui no nosso canal, gostar desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que a gente coloca por aqui. Então vou direto ao vídeo falar com você. Se você está sonhando que a SAF do Vasco vai ser vendida antes do fechamento da janela de transferência do dia 20 de agosto, não vai ser. Então o Vasco vai ser vendido. Então, se você que está esperando a venda da SAF, não espera mais não, porque o Vasco só vai ser vendido até o final do dia de setembro, 31 de setembro. O Vasco vai ser vendido no dia 1º de outubro, depois do último dia de setembro. Por quê? Eu vou te explicar agora nesse vídeo para você ficar ciente do que vai acontecer. Ó. O Vasco já está na fase final, como todos já sabem. Aí nós vamos botar os principais pontos da negociação da Vasco SAF para você entender que não vai ser vendido agora e eu vou te explicar por quê. Né? O Vasco vai vender 90%, né, pelo menos de 650 milhões com direito de preferência para Vasco La Manga. Vai vender por 650 milhões. Essa vai ser a parte que vai pagar os 31% da A777 Partner. Pega a visão. Aí será obrigatório um aporte de 500 milhões destinado exclusivamente para o futebol, incluindo contratações e estruturas desse dinheiro todo. Mais 120 milhões para um CT profissional e mais 30 milhões para investir na base, a cobertura de déficit de caixa por 5 anos estimados em 1,5 bilhão, pagamento de dívidas em recuperações judiciais e tributárias cerca de 1 bilhão. Então, entendeu? Vamos lá até então. Mas isso só vai poder ser feito no último dia de setembro que tem marcado para ser decidido isso. Então tem um prazo para ser decidido dia 31 de setembro. Não adianta ficar putinho comigo não, porque que eu estou falando isso não. Não adianta ficar com raivinha, ó. O impacto para o Vasco será: o acordo cobre dívidas e garante estabilidade administrativa. Ah, agora reinvestimentos por 10 anos não acontecerá, não haverá distribuição de dividendos. Todo lucro será investido no futebol por 10 anos. Depois de 10 anos eles vão poder pegar. Então já começa por aí, lê direitinho para saber o que está fazendo. Então o prazo final é até setembro de 2026 para a conclusão da venda. Possivelmente de disputa, outros investidores podem apresentar a proposta, mas Lamáquia tem a preferência. Ó, a mudança de estrutura, caso o Vasco, né, tenha essa operação confirmada, o Vasco terá um dos maiores aportes do futebol da história no Campeonato Brasileiro, com mais de 3 bilhões e 100. O que que acontece? Tem até dia 31 de setembro, como o cara está falando aqui, para ver se outro investidor não tem a ideia, a intenção de comprar e botar mais dinheiro do que o Marco Ilamark está colocando, que trata-se de um total de 3 bilhões e 100 milhões. Se alguém colocar mais que isso, aí o Lamarck ainda tem a opção de cobrir esse valor, caso ele queira. Tipo, pô, o cara tá pedindo 3 bilhões e 100. Vem um cara e fala, eu boto 3 bilhões e meio, ele vai ter que cobrir 3 bilhões e 600 e vai ficar nessa até o dia 30 ou 31 de setembro, que vai ser encerrado e vai decidir, ó, vende para esse, vende para esse. Ó, ninguém ofertou não, ou ofertar ele cobriu, lá a marca comprou. Então não adianta você querer inventar e achar que vai ser vendido antes dessa data, só vai ser vendido nesta data. Então tira da cabeça que o Vasco vai ser vendido antes. Quem tiver te falando que esse negócio pode fechar, vai fechar agora ou não vai, tá te enganando. O que pode acontecer é o seguinte: como eles estão falando que hoje, na sexta-feira, o caso ontem,
teve uma reunião com a família Lamar, que é aí a diretoria do Vasco, para tentar uma solução antes que isso aconteça, antes da venda, porque se não fizer, eles sabem que o Vasco vai cair. Então, que a intenção é só essa, pô, só essa. A intenção porque não pode comprar ainda. Então, e se ele quiser mesmo, ele vai fazer isso. Ele vai falar, ó, vou jogar 500 milhões na mão de vocês, vocês vão fazer contratação. Se você concorda comigo, não esquece de dar aquela moral aí comentando e se inscrevendo, deixando o like, não. Se vocês concordar, eu dou 500 milhões, vocês investem, faz 5 contratação de peso aí, de 5 malucos de 100 milhões de real, ajeita o time, não deixa o time cair. Se der para ganhar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, ganha, mas não importa, que quando sair nós vamos comprar, vamos descontar esses 100 milhões que nós emprestamos, nem que seja de uma forma parcelada, 5 milhões por mês ou 10 por mês, até fazer os 500 ou 100, sei lá, compadre, faz uma parada aí, já que vai ficar mesmo, vai comprar, ele mesmo paga a empresa dele que emprestou e tal, já era. Então, só se for dessa maneira, dessa forma, porque senão o Vasco não vai ter contratações nenhuma. E outra, mano, vai chegar esse Nelson de Osso aqui, possivelmente vai chegar, que vai chegar por empréstimo, parcelado dos caras de asa, não vai resolver o problema do time todo. Não vai resolver o problema do time. Então, mano, não adianta ficar nessa esperança toda. Tem que contratar o Deossa, teria que contratar mais um meia, mais um atacante e outro meia para ser reserva desse meia. Tem que contratar pelo menos 4 a 5 jogadores, que se não contratar, não vai dar liga. Apesar do técnico lá na entrevista coletiva dele ter falado que ele já sabia que ele ia trabalhar com esse elenco, ele para mim falou isso, eu entendi o que ele falou isso, tem até aí o vídeo aí da reunião, vou botar aqui nos cards aqui, depois vocês dão uma olhada, né, se vocês quiserem, né, ele falando que ele já veio sabendo que ele ia trabalhar com esse elenco. Então ele e aí deixou que o futuro só a Deus pertence, que o futuro está em aberto, que se melhorar vai ser só um bocadinho. Então é isso, gente. Não adianta sonhar com planos miraculosos, que vai acontecer, que o Vasco. Não, não vai. Tira. Tira. Quem tá te vendendo isso tá te enganando só para tu assistir o vídeo até o final. Não vou fazer isso contigo. A ideia é essa. E outra coisa, eles querem, tu não tá vendo essa movimentação toda aí que está sendo feita nos bastidores, um aciona a justiça para tentar prejudicar o outro pai, outro bola, que intenção é essa? Então já está claro que empurraram para o final de setembro, que sabe que a janela já foi fechada, né? E aí pode vender, tá liberado, papai pererei e pronto. Então, se não for assim, nós estamos ferrados, parceiro. Estamos ferrados. E, mano, quando eu digo ferrado, é ferrada. Não adianta, nós está ferrado. Se não vier a contratação, não vai adiantar vir o Nelson de Ossa. A torcida vai moer o Nelson de Ossa, igual a torcida fez com todos esses jogadores. Eu vi um vídeo do Pedrinho, concordo plenamente com ele. Vou explicar para você também concorre. Quando chegou o Brarino e Nestroça, caralho, ficamos empolgadão. Quando chegou o Brenner, ficamos empolgadão. Quando chegou o Cuesta, ficamos empolgados. Quando chegou Saldívia, ficamos empolgados, Roas, Andrés Gomes e todos, e Thiago Mendes. Aí, os que não deu certo, que nós fritamos, meu irmão, a verdade é essa, não adianta ficar chateado. Com 3, 4 jogos nós já frita. Não tem como os caras jogar mesmo. O turbilhão, o peso da camisa do Vasco, mano. Os caras, não é todos eles que aguentam se adaptar rápido, como foi o caso de Thiago Mendes, como foi o carro do Andrés Gomes, do Rojas. Mas o Marino não aguentou a pressão. O Brenner também não aguentou a pressão. Muita cobrança em cima deles e tal. Então é isso, cara. Não aguenta a pressão. O Vasco tem essa pressão e a gente faz isso. Mesma coisa fazemos com o treinador, ficamos empolgados, empolgadíssimos com o Renato Gaúcho. Quando aí pegou, ganhou um monte de partida ali, nós ficou empolgado. Daqui a pouco, quando o resultado começou, não acontecia mais. O que, que nós fizemos? Ficamos bolados com o Renato Gaúcho, começamos a descer a lenha, tacamos o bagulho nele lá, na torcida lá em São Januário naquele dia, coisa que não era para ter feito. Ele pegou neurose, começou a falar demais, né? Falando a verdade, que infelizmente é a verdade, e olha pro banco, vê quem? Brenner, porra.
dá. Olha pro banco, ver Inestrosa, porra, não dá. Olha pro banco, ver o Tietê, também não dá. Ele fica como? Hugo Moura, caralho, vou botar, não dá. Então era verdade o que ele estava falando, só que ele não precisava falar aquela verdade naquele momento. Foi aquilo ali que atrasou o trabalho dele no Vasco. Os jogadores começaram a se reunir, impressar a diretoria para mandar embora por causa de falta de relacionamento. Mandou embora, o que que deu? Nada. Voltamos, jogamos ontem contra o Vitória, mesmo desempenho. Mesma coisa, absolutamente. O Vasco não mudou nada, só joga para trás. E o treinador ainda falou que tava bom, que para ele tá bom. Meu irmão, não tem que tá bom, nós temos que ganhar. Se não ganhar, não adianta tá bom. Então, não deu certo por enquanto, mas eu vou dar um voto de confiança pro cara. Mas a torcida do Vasco, cara, só vai dar no máximo 8 jogos para esse cara. Se ele não mostrar trabalho em 8 jogos, a torcida vai estar pedindo a saída dele novamente. Se você concorda comigo, cara, deixa o like aqui, ó. Se em 8 jogos esse cara não tiver fazendo um bom trabalho, a torcida vai pegar no pé dele e vai pedir a saída dele também. Tô errado ou não tô? Então, se você concorda comigo, deixa aqui no comentário. 8 jogos, tirando esse do Vitória. Agora mais 8. De quarta-feira já tem jogo contra o Nacional de Medellín, lá em Medellín. E depois tem outro jogo na volta na outra quarta-feira, entendeu? E ainda no meio disso aí tudo, jogo do brasileiro. Então é 8 jogos. Marca aí que eu tô falando, 8 jogos. O Vasco vai jogar 8 partidas. Se o Vasco não mostrar resultado, a torcida já vai estar pedindo a saída e chamando o Pedro Emanuel de burro. Escreve aí o que eu tô falando. Não damos trabalho. E eu sei que não dá tempo. Não tô criticando, não, mano. Não tô criticando, não, porque eu sou um dos que fez isso aí também. Só que nós não damos tempo devido à nossa urgência, à nossa carência de título. Muitos não aguentam a pressão da zoação dos times rivais e ficam assim, desse jeito, cobrando demais. Entendeu? Enquanto for assim, meu irmão, não vai. O Pedrinho, quando veio, é verdade de ser dita, tem que ser falado mesmo, ele se propôs a salvar o Vasco, reestruturar o Vasco, pagando todas as dívidas, conseguindo o investidor que ele tanto buscou, né, para solucionar as dívidas do Vasco, né? E esse tempo que ele levou, mano, foi para construir um contrato desse jeito que eu falei para vocês, com aporte destinado a vários setores diferentes, mas infelizmente só vai acontecer mesmo dia 30 de julho. De julho não, de setembro. 30 de setembro ou 31 vai ser batido o martelo, essa venda vai ser feita. E vamos torcer para que até lá o Vasco esteja ali no meio de tabela, quem sabe com uma semifinal ou até uma final de uma das duas competições que está fazendo aí de Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana, quem sabe no meio aí para dar uma animada para ano que vem esse cara meter dinheiro com pressão no Vasco e o Vasco sair dessa merda. É a solução, você vê que o papo foi retão nesse vídeo. Se você gostou, chegou até aqui, comenta aqui no vídeo aqui, ó. Cheguei até aqui, sou guerreirão, que eu vou falar teu nome no próximo vídeo, mano, vou fazer uma menção a você. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que a gente coloca por aqui. Desde já fiquem todos com Deus, sabe? E até nosso próximo vídeo.